Onde isso é realmente importante é que não são apenas as outras pessoas, mas você mesmo desenvolve crenças sobre si mesmo. Então precisamos descobrir o que são, quais são essas crenças e bem rápido e arrancarmos essas pernas, essas referências, produzindo dúvida, questionando. Você poderia ser uma pessoa linda e atraente e não se sentir bonita e atraente? A resposta é sim. Então você foi criado dessa maneira, para acreditar que se eu acredito que sou atraente, então eu sou todas essas coisas ruins e negativas. Eu tenho certeza disso, porque tenho muitas referências. É possível que ser atraente, ter a sensação de uma energia incrível, divina passando por você, uma sensação de esplendor, uma sensação de alegria, que vem dos olhos, que vem do coração, uma sensação de amor por outras pessoas, por outro ser humano, por coisas, por animais, pela natureza. Uma sensação que te faz sentir elevado. Isso poderia ser uma experiência atraente? O que você acha? As pessoas sentem brilho, uma vivacidade, amor, alegria, sensualidade, ânimo, energia. Se sente vivas. Isso é ser atraente? Sugiro que você pare esse programa. Sente em um lugar onde você possa ficar tranquilo. Pegue seu caderno. Espero que você tenha um caderno. Baixe os documentos, faça o download. Faça os exercícios que eu deixei aqui para você. Lembre-se, desejo e vontades, planos sem ação é apenas um potencial. E o que queremos é uma transformação para você ter uma vida realmente que merece. Medos e crenças conflitantes. Existe uma escola que fala muito sobre mudar a psicologia, de como você pode obter as habilidades de se mudar a sua psicologia, a inteligência emocional. Psicologia é uma palavra importante para a maneira de como nós sentimos, que vem daquilo que acreditamos, ou seja, de uma informação. Mas cientificamente comprovado que cada célula do nosso corpo possui memória, ou seja, conversar num divã não vai limpar as suas memórias celulares. É válido, te traz alívio, sim, mas a sua perturbação ela vai te perseguir, onde quer que você vá. Por isso a combinação de um trabalho corporal, emocional, é tão importante quanto só um trabalho intelectual. Quanto à inteligência emocional, eu digo que é um fitness emocional. Precisamos de um fitness, de como você se sente, como o seu corpo reage, para que essa informação vá até o seu cérebro e aí você tem uma melhor visão daquilo que você está sentindo. Muitas vezes temos crenças conflitantes. Quantos de vocês podem se identificar com isso? Por exemplo, vou dar uma crença conflitante. Tem muita gente que quer ser bem-sucedido, mas ao mesmo tempo tem medo de ser rejeitado. Como que isso pode acontecer? Ou você entende e não liga para aquilo e vá com toda a força, com toda a sua vontade, ou você simplesmente se congela. Por quê? Porque existem duas crenças que são conflitantes. Eu quero muito, mas ao mesmo tempo eu não vou, porque eu tenho medo de ser rejeitado. Então, um vendedor, por exemplo, não pode ter medo de ser rejeitado, ele lidar com aquilo muito bem. As crenças conflitantes é como se você tivesse aprendido duas coisas diferentes. Exemplo, olhe antes de pular. E também te ensinar, aquele que hesita está perdido. Portanto, existe conflito, certo? E os conflitos, no seu desafio de hoje, qual é a crença limitadora que está te impedindo de passar para o próximo nível? Se houver alguma, vamos conhecer. Eu quero que você anote. Mas também quero que você ouça o que a mente humana faz. Não é a sua mente ou a minha mente, a mente humana. Nosso cérebro tem 2 milhões de anos. E nesses 2 milhões de anos, foi criado para que sobrevivêssemos. Temos cérebro de sobrevivência. E esse cérebro de sobrevivência tem um objetivo principal, que não é para te fazer feliz. Não é para te tornar bem-sucedido. É para fazer você sobreviver. Portanto, há uma parte do cérebro de todos nós ao redor do mundo
que está sempre procurando como posso me machucar. Como será se eu passar mal? Como posso falhar? Como poderia? É o costume de procurar por algo que possa se precaver, que possa se defender. Quando ficamos com medo, quando não temos certeza ou congelamos, corremos ou lutamos, esse mecanismo de sobrevivência ainda está em cada um de nós. Carregamos há mais de 2 milhões de anos. A questão é, essa parte do nosso cérebro que procura por todos os motivos pelos quais isso não pode ser feito, porque o que está tentando fazer é nos proteger do desapontamento, de perder o prestígio, de perder o dinheiro, de perder o controle, de perder a sanidade, de perder tudo. Eu quero que escreva quantas razões você se dá porque seria difícil ter sucesso nesse seu desafio. Por favor, anote quantos. Quantos desafios você tem para não dar o próximo passo. Quero que escreva a quantidade de razão que você dá que seria difícil ter sucesso nesse seu desafio. Vamos empilhar o máximo de lixo possível que possa atrapalhar. Vamos conseguir nos livrar deles. De qualquer maneira. É assim que nosso cérebro protege nosso ego. E por falar nisso, todos nós temos ego. Não pense no ego como uma coisa ruim. Pense no ego como um medo. Ego é apenas a falsa identidade. Lembra daquilo que nós falamos, né? Que ele é coberto pelo medo, é fortalecido pelo medo. E o medo é ignorância de não nos conhecer. Não conhecer a nossa verdadeira força, o nosso poder, de quem somos de verdade. Que vimos no bloco anterior. Eu trabalhei com muita gente de vários países fazendo isso. Acredito ou não. Comecei com 17 anos investigando, fazendo experimentos, fiz da minha vida um verdadeiro laboratório. Viajei em muitos países e várias vezes. Trabalhei com pessoas bem-sucedidas, os mais desafiadores, e também com os menos bem-sucedidos, que também foram desafiadores. E adivinha? Todo mundo tem medo que não sejam suficientes em alguma situação, que não é forte o suficiente, que não é inteligente o suficiente, que não é rápido o suficiente, que não é rico o suficiente, que não é jovem o suficiente, que não é velho o suficiente, que não é inteligente o suficiente, que não é engraçado o suficiente, que não é algo o suficiente. Quem aqui já sentiu que não é suficiente? Todos nós nos sentimos assim. Você até pensa que tem pessoas que sentem totalmente suficientes, que são fortes, que estão para toda obra, que são ótimos em todas as situações, mas não é verdade. E quando você sente que não é o suficiente, isso dispara um medo mais profundo que todos nós temos, de que eu não seja amado. Na verdade, muitos de vocês estão tentando ter sucesso e conquistar algo para provar que são dignos de si mesmos. Ou para outras pessoas que amam por um nível mais profundo. Né? Então, é a condição humana. E a razão é quando você e eu nascemos, não tínhamos que fazer nada para ser amados. Mesmo que você ache que seus pais não te deram o suficiente. Mesmo que tenham feito, não importa o que fizeram, você sobreviveu, porque alguém te amou. Alguém colocou suas necessidades à frente das próprias necessidades. Ou você não teria sobrevivido. Toda mãe está cheia de uma droga chamada de oxitocina. Homens entendem também. Mas as mulheres obtêm cerca de 10 vezes mais, especialmente quando têm um filho. E isso faz amar a criança. Mas chega um dia que a oxitocina passa. Chega um dia que gritam com você, que você leva um tapa. Ou pior coisa, é quando você é ignorado. E isso acaba produzindo um medo em todos os seres humanos, porque agora não sentimos que somos suficientes. Temos que fazer algo para ser suficiente. Temos que correr atrás de um amor, porque não sentimos mais o amor que a gente queria sentir. Uma outra coisa que é importante ressaltar. Por exemplo, eu sou ansiosa, eu fui diagnosticada com déficit de atenção, ou eu tenho uma depressão, ou seja lá o que colocaram uma etiqueta em você e você aceitou. Por quê? Porque isso te faz pertencer, te dá um senso de pertencimento, te traz uma segurança. É o jogo que jogamos com nós mesmos.
Eu quero que você saiba que eu honro isso. Mas veja, sendo vulneráveis, podemos começar a ver a verdade que está na nossa cabeça. É difícil quando você está na cabeça, que você está acumulando todos esses motivos pelos quais vai ser difícil. Mas se colocar essa frase, mas eu vou conseguir de qualquer maneira, você irá conseguir. Se somente você fizer um trabalho para isso. Você já desenvolveu uma crença central e uma identidade que diz: eu encontrei o caminho e agora você irá percorrê-lo. Eu realmente acredito que você vai conseguir, seja o que for o seu objetivo, mas será que está tornando tudo tão difícil? Mas vamos fazer com que seja mais fácil e melhor, sem ter que acumular todas essas razões pelas quais é difícil. Isso é apenas a mente dando a você uma proteção para te dizer: se não funcionar, você pode apontar esses motivos. Não fui eu quem falhou, mas as coisas todas que não funcionaram, o problema não tem remédio, não tem nenhum milagre, eu tenho mesmo que cuidar de mim, mas eu já tentei de tudo. E todas essas outras desculpas que possam vir à tona. Não que eu não seja o suficiente, e não que sou digno de amor, que eu tenho medo mais profundo, como todo ser humano. É tudo por causa disso, tudo isso. O que acontece é que essas coisas ficam no caminho. E agora eu quero que você pare esse vídeo. Pegue seu caderno, um chá. Que eu sempre recomendo um lenço, porque muitos desses processos são viscerais e às vezes temos que repetir várias vezes até eliminar do nosso sistema nervoso, energético e espiritual. E pode trazer algumas emoções. Mas vamos mostrar, eu vou mostrar a vocês um pequeno processo que vamos realizar muito rápido. Eu faço comigo mesmo e quando tenho minhas próprias crenças limitantes para poder destruí-las. Vamos lá, quebra de padrões. Se toda ideia é uma crença, nada mais é do que um sentimento de certeza sobre algo, portanto, tenho certeza de que não irá funcionar, não irá funcionar. Na verdade, vou mostrar uma coisa, eu me liguei disso, fazendo isso nas minhas próprias experiências, e aqui eu quero fazer com você. Você tem que dizer, é verdade mesmo? Posso saber com absoluta certeza que isso é verdade? Como eu reajo quando eu acredito nesse pensamento? Quem eu seria sem esse pensamento? Se eu me sentisse segura o suficiente, como seria a minha vida? Vou fazer uma pequena brincadeira, uma pequena demonstração. Quando eu disser agora, eu quero que você veja, procure por marrom. Tudo marrom, coisas marrom, pessoas marrom, parede marrom, qualquer coisa marrom ao seu redor. Procure marrom, ok? Vamos lá, feche os olhos agora. Feche os olhos e me diga tudo que você acabou de ver que era vermelho. Está vendo mais marrom do que vermelho agora? Abra os olhos. Procure tudo que você encontrar que é vermelho. Olha na sua volta. Procure tudo que é vermelho. Deve haver vermelho no tapete, na almofada, na janela, qualquer coisa. Olha ao seu redor. Olha atrás de você. Procure vermelho. Procure vermelho, 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 vermelho. Agora está uma pergunta aqui para você. Você conseguiu o que procurava, mesmo que não fosse isso? Quantos de vocês viram bege e chamaram de marrom só para contar, para se sentir bem sucedido? Quantas coisas bege você contou considerando marrom clarinho? Quantos viram vinho chamando de vermelho? Quantos viram vinho que chamaram de vermelho só para se sentir bem? Aqui é o que eu quero que você entenda. Se você acha que há algo errado com você ou com outra pessoa, você vai achar, mesmo que não esteja lá. Agora, o contrário é verdadeiro. Quer achar algo ótimo, você vai encontrar também, mesmo que não esteja lá. É por isso que eu disse, se você pensa que pode, você acha que não pode, você está certo. Porque nosso cérebro ele encontra pernas e apoio para sustentar o que acreditamos. E com isso também encontramos pessoas para validar o que acreditamos. Não existe grupo, comunidades. Por quê? Porque essas comunidades, esses grupos, você sempre encontra alguém que vai acreditar em você,
que vai te apoiar. E uma vez que acreditamos em algo, acumulamos mais pernas, ou seja, mais reforço para dizer que é uma verdade. Fazemos com que as outras pessoas nos digam, você está certo, não vai funcionar por causa do Covid, ou porque você não tem qualquer outra coisa, você não tem habilidade, você não pode fazer isso por causa dos advogados, ou porque você não conhece, ou porque é novo, ou porque qualquer coisa. Acumulamos, inclusive, pessoas ao nosso redor que apoiam nossas crenças limitantes, mas podemos mudá-las. E você já fez isso muitas vezes, senão não estaria aqui. Eu posso ver isso, é óbvio, mas vou te mostrar como faço isso comigo, usando uma combinação de apenas alguns insights. Você quer afrouxar suas pernas? Como você faz isso? Essas são as referências que mantêm as coisas no lugar. Se quisermos nos livrar delas, podemos varrer as pernas. Então vamos tentar dessa forma. Vamos colocar aqui essas 3 etapas e você vai anotando, se quiser. Passo 1. Se você e eu queremos quebrar uma crença negativa, precisamos quebrar o padrão. O padrão desse pensamento, o padrão dessa crença, o padrão dessa emoção. É verdade? Quando eu fizer a pergunta, é verdade? Eu posso dizer, eu tentei de tudo, é verdade. Bem, a maioria das pessoas diz, sim, é verdade. Ok, eu honro isso. Mas eu acrescentaria essa questão. É verdade? Ou pode ser uma interpretação errônea ou uma percepção equivocada da sua parte? Realmente tem todas as informações necessárias? Não, isso é impossível. Ou não pode ser feito dessa forma, ou nunca funcionará. Se você simplesmente disser, é verdade, seu cérebro já diz que é verdade. E você continuará afirmando isso, dizendo isso. Mas vamos quebrar esse padrão, certo? O quanto você entende que se você se questionar o bastante, você produzirá uma pequena dúvida, se for honesto com você mesmo. Então você pode pegar qualquer crença limitante e fazer isso. Vamos voltar para a segunda pergunta. Primeiro passo, você se pergunta, é verdade? É verdade mesmo? Eu tenho todas as informações? Segundo passo, então, a segunda pergunta é, quando quebramos o padrão, a pessoa diz, bem, é possível que eu não sabia tudo, né, possível que ainda não fiz tudo, não vejo como, mas pode ser que seja possível. No minuto em que você reconhece que sua crença não é verdadeira, você afrouxou as pernas e argumentou a possibilidade. Agora vamos afrouxá-la um pouco mais pelo que eu chamo de obter uma alavancagem, ou seja, uma consequência. Então todas essas crenças que você tem agora trazem consigo uma consequência. Mas sabendo que não é só a mente que armazena as memórias celulares, né, que as memórias e as exigências humanas, vamos treinar aqui bastante para eliminar essas crenças, essas memórias do nosso corpo, do nosso campo energético, além da nossa mente. Então, quando eliminamos do sistema energético, nós podemos trocar a informação. E, portanto, não vamos atrair mais o velho padrão. É como se você tirasse da sua vida aquilo que ainda atrai as crenças antigas. E aí ela vai ficar totalmente sem sustentação. Mesmo que possa voltar, mas será muito mais difícil ela colocar as pernas de novo para sustentá-la. Capite? Compreende o que eu digo? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você se apaixona perdidamente por alguém. Você está fora de si. É um relacionamento mais apaixonado, lindo, gratificante, magnífico, sexy, sensual, espiritual da sua vida. Então, bum! É uma sensação tão boa e um dia termina abruptamente. O que vai acontecer com o seu sistema nervoso? Seu cérebro é treinado. Evite a dor. Curta o máximo. E agora, acabou. Seu cérebro está tentando descobrir como evitar isso no futuro. Então ele tem que vir com uma crença. Algo que no futuro irá te manter longe da dor em direção ao prazer. Além de todo o seu corpo se contrair, todas as suas células receberam um choque. Informações. Todas as células do corpo elas registraram esse ocorrido. O que seu cérebro faz? Auto lá.
relacionamentos são dolorosos, relacionamentos não valem a pena, ou os homens são idiotas, ou pior que isso, as mulheres fazem o que querem, ou pior que isso. Assim, uma vez que desenvolvemos a crença, é como a parede que levantamos para nos proteger. E o que está acontecendo? Você está construindo. Eu sei que você vai ter sucesso, mas enquanto isso, você está construindo várias paredes ao seu redor para que as coisas não funcionem. Que o cérebro está nos protegendo. E a parede que nos protege nos aprisiona. Então, anote. A parede que usei para me proteger de meus medos, meu medo de falhar, meu medo de não ser suficiente, meu medo de não ser amada, a parede que eu uso, as crenças que eu uso para me proteger de sentir, são aquelas que me aprisionam. E queremos derrubar essas paredes e descobrir a liberdade. Vamos fazer isso de uma forma teórica e prática, ou seja, você irá compreender, também expulsar qualquer padrão do seu sistema nervoso, incluindo no corpo, na mente, no espírito e no campo energético. Você não tem que lutar tanto por isso. Você pode fazer ainda com mais rapidez e clareza, apesar de todas essas falsas informações, apesar do imposto, apesar da falta de técnica, apesar do chefe, apesar da economia, apesar do presidente, apesar do Covid, apesar de todas essas coisas. Sei que são todos verdadeiros, mas nem todos eles nos fortalecem. E é uma verdade muito mais profunda. Queremos quebrar o padrão produzindo dúvidas, então vamos obter a alavancagem. E a alavancagem significa que iremos vincular a dor a essas crenças.